Vamos lá, meu povo querido, agora com a equipe de civil aqui nos estúdios de Goiânia. Estamos aqui, eu, o professor Frederico, a professora Ana Flávia Borges, para discutir com vocês a nossa correção. Aí quem está aparecendo, esse príncipe do civil, professora Ana Flávia, olha aqui, olha só que sensacional, né? E eu começo tratando da peça com vocês. Galera, uma peça que nunca havia aparecido na prova da UABGV, mas que nós comentamos e estruturamos e marcamos no nosso vadimeco, no nosso módulo sobre execução. Então o prof fica muito à vontade de comentar a prova com vocês, uma vez que foi matéria dada e discutida no nosso módulo, se não me engano, módulo 6, aula número 2, quando eu falei das defesas do executado. Eu disse aos senhores que a defesa no cumprimento de sentença se daria por meio de impugnação, lá do artigo 525, e que a defesa do executado, quando a execução é de título extrajudicial, seria uma ação, seria o embargo à execução, né? Lá do artigo 914 ao artigo 920. E aí, então, nós temos um embargo à execução, uma vez que foi movida uma ação executiva lastreada em título extrajudicial, lá do artigo 784, nós temos um reconhecimento, uma dívida reconhecida por instrumento particular, assinada por duas testemunhas. Nós estamos diante, portanto, de um título extrajudicial que ensejou uma ação de execução, e nessa ação de execução, foi movida por Breno contra a Marilene, não é isso? Que tinha relacionamento com ele. Ela foi citada, e o mandato citatório foi juntado nos autos há 2 dias, e a peça pede para que você impugne, para que você apresente a defesa, levando em conta que você advoga para a parte executada. Então, na verdade, desde o Descobrindo a Peça, eu comentava com vocês sobre a possibilidade de um embargo à execução. Falava, doutores, em regra, quando é petição inicial, não tem nenhuma ação em curso ainda. Mas pode ser, pessoal, que eu tenha uma ação em curso, seja advogado do executado e seja forçado a fazer, em nome dele, uma defesa. E defesa do executado se dá por meio de embargos à execução. Então, o lastro da matéria, o nosso fulcro da peça, artigo 914, a estrutura dela é de uma petição inicial, a estrutura de embargo à execução é de uma petição inicial. Há um requerimento de distribuição por dependência ao juízo da execução, mas é uma petição inicial que tem número de processos, tá? E os argumentos defensivos aqui, o principal argumento defensivo é que ela assina o reconhecimento dessa dívida com dolo, né? Ela foi induzida a assinar pelo Breno, que mantinha relacionamento com ela. Disse para ela, olha, um crédito que eu tenho para levantar, previdenciário, com o INSS, no valor de 15 mil, assine aí. Chamou uma vizinha para ser testemunha, a vizinha sabe que ela foi forçada a assinar sob esse argumento, de que estava assinando, na verdade, um documento para que ele levantasse um crédito previdenciário. Então, em virtude de ter sido induzido a erro, há que dolo que enseja anulação do negócio jurídico pelo artigo 171, inciso 2 do Código Civil. Agora, há também teses de defesa subsidiária que devem ser sustentadas, porque caso o juiz não anule o negócio jurídico, o que resolveria o problema dela, caso não haja anulação do negócio jurídico, ele requer, veja que o exequente pode, sim, exercitar como faculdade e nomear os bens que serão objeto de penhora. E aqui o exequente falou, olha, eu quero que você penhore, juiz, a moradia dela, uma casa que serve a moradia, as contas onde ela mantém ativos financeiros, que inclusive já foi determinado pelo juiz, o argumento de que havia urgência e risco de dilapidação desse valor, e ainda a penhora de um carro. Primeiro argumento aqui, sobre o bem de moradia não pode haver penhora, uma vez que é o bem que ela reside com a sua família, à luz da Lei 8.009, artigo 1º, da Lei do Bem de Família, do Bem de Residência, né? É um argumento, então, subsidiário à tese principal, que é a de anulação do negócio jurídico, mas subsidiariamente, não sendo acolhida essa tese, não pode haver penhora porque o bem é bem de família. A conta poupança dela também não pode ser penhorada, uma vez que uma das contas que ela mantém é uma conta poupança, que é impenhorável, à luz do artigo 833, inciso 10, até o valor de 40 salários mínimos, e aqui são 15 mil reais, é um valor muito aquém, é um valor referente aos 40 salários mínimos. E ainda requer-se aqui a penhora de um carro, e o carro não é um bem penhorável, mas ela diz assim, ó, prefiro que seja penhorado o carro do que meus ativos financeiros. Então dá para você falar aqui que, em que pese haver uma preferência na penhora por valores, como o valor aqui é levantado pela mãe, que precisa muito desse dinheiro,
à luz do 835, parágrafo primeiro, a ordem de penhora apresentada no 835 é uma ordem apenas, não é uma ordem absoluta, é uma ordem que pode ser relativizada, ela é preferencial. Então ela pode sofrer, sim, mudança nessa ordem, incidindo a penhora, se for o caso, né, subsidiariamente, não sendo acolhida as outras teses, se o juiz vier a penhorar, que penhore primeiro o carro, deixando de lado a penhora sobre o dinheiro, uma vez que o dinheiro serve à mãe, que está doentada e tudo mais. Então, são essas as principais teses. Está dentro do prazo da defesa, porque à luz do artigo 915, o prazo de embargo à execução é um prazo de 15 dias. É razoável comentar também que não há necessidade, pelo artigo 914, de garantia prévia do juízo. Então, eu estou dentro do prazo, o embargo é tempestivo, não há dependência mais de garantia prévia do juízo. O grande argumento aqui é ela ter sido induzida a erro, então há um dolo que enseja anulação do negócio jurídico, que deve ser requerido, que fulmina a execução, mas a título de eventualidade, pelo princípio da eventualidade, não sendo essa tese acolhida, ainda se sustentar a impenhorabilidade do bem de residência, à luz do artigo 1º da Lei 8.009, e ainda a conta poupança, do artigo 833, inciso 10, e ainda essa ordem, discutir essa ordem aí do carro e do dinheiro, do 835 para primeiro, dizendo que assim é preferencial essa ordem, podendo o juiz inverter. Tá bom? Então eu vou passar aqui para os meninos de civil. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Indicou penhora os valores de conta, alegou que a executada desfaz de seus bens, o juiz deferiu a indisponibilidade. Aqui ele tira a possibilidade de discutir a questão do ativo financeiro, do artigo 854. A peça é realmente um embargo à execução. Uma peça honestamente tranquila, tese muito boa de trabalhar, e não há aqui discussão, não há outra defesa possível a não ser embargo à execução. Viu, Fredão? Fiz aqui minha parte, agora vem o Fredão comentar com vocês as questões. Tem umas questõezinhas lá que tratam também de processo civil, que nós até já discutimos, o Fred me ajudou aqui na questão material também da peça, nós discutimos a questão lá da consignatória, o Fredão vai terminar com vocês aí, e depois passa para a Tina Flávia, tá bom? Ó, galera, espero muito que vocês tenham mandado muito bem. Fizemos um bom trabalho, a trajetória foi bem feita, a prova é uma prova justa, assim nós entendemos aqui. Então passo para o Fredão, porque o tempo urge. Vai lá. Fredão, licença, irmão. Aproveitando aqui agradecer o Fredão e a Ana por terem sido grandes parceiros aí na preparação de vocês. Fizemos um bom trabalho só porque a gente está junto. Viu, galera? Beijo. Vamos lá, então. Seguindo aqui então, meu povo, chegamos e o prof ficou feliz porque não foi uma prova excessivamente difícil, foi uma prova que dava para ser respondida, tudo foi tratado, tanto na parte aqui, na minha parte de Direito Civil, a parte da professora Ana Flávia, a parte do professor João Augusto, então não ficou nada de fora, não teve nenhuma questão passível de discussão assim mais aprofundada, então foram questões razoavelmente tranquilas. Ficou da minha parte aqui para poder comentar com vocês a questão número 3 e número 4, enquanto a professora Ana Flávia vai comentar a questão número 3 e número 2, isso, né, número 2, isso, 2 e 3, e a professora Ana Flávia fica aí com vocês com a questão 1 e 4, que caiu lá da parte de família. Então vamos começar aqui pela questão número 2, começar falando aqui da questão número 2. Olha lá, a questão número 2 era a questão que tratava do condomínio, exatamente o exemplo que nós usamos aqui na aula de vocês, quando falamos de responsabilidade objetiva e quando falamos lá de condomínio. Foi o próprio exemplo utilizado durante as nossas aulas. Então, na questão da letra A, considerando que o vaso de plantas caiu da janela de apenas um dos apartamentos, pode o condomínio alegar fato exclusivo de terceiro para se eximir do dever de indenizar? Não, o condomínio não pode alegar fato exclusivo de terceiro. Até porque, gente, lembrem que o condomínio nada mais é do que a junção dos condôminos. Existe uma responsabilidade solidária aí do condomínio, obviamente porque o fato aconteceu contra um terceiro que passava pela rua e não foi contra outro condômino, certo? Mas ele não pode alegar responsabilidade exclusiva de terceiro. Então, na nossa questão 2 aí, a letra A está fundamentada lá no 938 do Código Civil, que diz pra gente: aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugares indevidos. Tá certo? Entra aí então na nossa letra A fundamentação baseada no 938. A letra B, o exercício pediu o seguinte: após a contestação,
ao perceber que a pretensão de Marcos está prescrita, pode o juiz conhecer de ofício dessa prescrição se nenhuma das partes tivesse manifestado a respeito? Não vamos discutir o prazo prescricional em si da responsabilidade civil, porque não é isso que a questão quer. A questão quer saber se o juiz pode reconhecer de ofício sem que a outra parte tenha falado nada. Gente, a resposta aqui, pautada no 193 do Código Civil e no 487, parágrafo único do CPC, e ainda no próprio artigo 10 do CPC, a gente pode até reconhecer que o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício, desde que ele oportune às partes a possibilidade de se manifestarem sobre a questão prescricional. Então, o juiz, para que ele possa reconhecer, tem que ser oportunizado às partes a possibilidade de discutir a prescrição, tá certo? Então a resposta seria ou a gente começar com não somente após as partes se manifestarem, ou sim, desde que possibilite às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o prazo prescricional. É isso mesmo, Joãozinho? Você que é o processualista de plantão, tá na hora? Vamos lá então, seguindo. Pai João falou, a água parou. Só voltando aqui agora, na questão 3 de vocês, após se aposentar, a questão que tratava da hipoteca, um bem hipotecado, foi alienado. Lembrando, ele pode ser alienado mesmo estando hipotecado. Inclusive, o Código diz que é nula, mas não é isso que foi perguntado. A pergunta na letra A está: qual a medida judicial mais adequada para assegurar o interesse de Álvaro? Gente, uma questão tranquila, porque a letra A, se você quer pagar e o credor não quer receber, a medida judicial cabível é a ação de consignação em pagamento. Essa seria a nossa medida judicial aí, a consignação em pagamento, pautado lá, fundamentado no 335, inciso 1º do Código Civil. E a letra B, podemos acrescentar ainda também na fundamentação o 304 do Código Civil, que diz que o terceiro não interessado pode efetuar o pagamento e quem pode se opor, o credor não pode se opor a isso. Tá certo? Mas nesse caso, o adquirente é terceiro interessado. Ele é terceiro interessado. Então a nossa fundamentação para que ele possa pagar está lá no 304 do Código Civil. E qual for o competente, fechei aqui, qual for o competente, cadê? Sumiu. O foro competente para julgar a referida medida é o foro de onde o pagamento deve ser efetuado, ou seja, no local onde a obrigação deveria ter sido cumprida. E aí nós vamos lá para o 337 do Código Civil, 540 do CPC. Vamos só confirmar isso aqui. 337, então, o depósito requer lugar do pagamento, 60... não, vamos lá no CPC, artigo 540. Requer-se a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgado improcedente. Então, o artigo 540 do CPC seria a nossa fundamentação aqui da letra B da questão 3 da sua prova de segunda fase de Direito Civil. Sem mais delongas, porque o tempo urge, eu clamo aqui a presença da nossa musa do Direito de Família, a professora Ana Flávia Borges, que segue com vocês daqui em diante. Vamos falar mais aqui. Esse trem. Peraí. Já eu aguento aí. Até que eu ponho o trem aqui na calça. Meu povo, opa, cadê aqui meu povo? Meu povo, deixa eu pegar aqui a questão, para a gente lembrar. 2 questões de direito de família, tranquilas, que a gente estudou, ação de alimentos, na verdade, alimentos, né? Eu sempre comentei que alimentos é um assunto recorrente tanto na primeira fase, quanto na segunda fase. E a questão número 1 trazia uma situação em que a Catarina tinha os pais, não menciona nada de que tivesse uma pensão fixada para o pai pagar, mas diz que o pai estava desempregado, uma situação que perdura desde que ela tinha 2 anos, em razão de não possuir condição de prover a subsistência, a mãe não conseguia sustentar sozinha. Aí explicou aqui que a Catarina tem a Olívia, que é a avó paterna,
e que ela teria um irmão mais velho, o Marcos, com 26 anos de idade e com boa condição, com boa situação financeira. Então, seria a situação de uma criança que tem os pais, a mãe já vem contribuindo com o seu sustento, o pai está desempregado, tem a avó paterna e ela tem um irmão. Isso a gente viu que essa previsão está lá no artigo 1697, né? Quem são as pessoas obrigadas a pagar alimentos? Vamos acompanhar aqui a pergunta. Olívia, que é a avó paterna, e o Marcos, podem ser chamados a contribuir com a subsistência de Catarina? A resposta é sim, né? A resposta é que tanto a avó quanto o irmão podem ser responsabilizados pela subsistência de Catarina. Porque se você olhar o artigo 1697, ele diz lá, a obrigação alimentar, ela compete aos ascendentes, depois aos descendentes, guardada a ordem de sucessão. Que isso significa? Os mais próximos primeiro, né? E na falta de ascendentes e descendentes, aos tios. Na verdade, aos tios, desculpa, aos irmãos, aos irmãos, tanto irmãos bilaterais quanto irmãos unilaterais. Na verdade, o que a gente tem que entender é que a avó tem uma obrigação aí anterior à do irmão, porque ascendentes primeiro, o irmão só vem ser acionado quando os ascendentes não tiverem condições de prover esse sustento. Então, vamos aqui acompanhar. Então, a resposta da primeira, a letra A. Olívia e Marcos podem ser chamados a contribuir com a subsistência de Catarina? Sim, Olívia e Marcos podem ser chamados a contribuir por força do artigo 1697. Nossa, pensa no apavoramento. 1697. Agora, a obrigação deve recair em Olívia e Marcos de forma paritária? Não é de forma paritária. Por quê? Porque os ascendentes são obrigados primeiro. Os irmãos, depois. A obrigação alimentar, ela é subsidiária. Na verdade, quem tem a obrigação primeira de criar os filhos são os pais. Os pais. Quando os pais não conseguem prover o sustento dos filhos de forma satisfatória, é que os avós são chamados a complementar. Lembra, a obrigação alimentar dos avós é complementar e subsidiária. E numa situação em que os avós também não consigam manter essa subsistência de um neto, poderia um irmão ser acionado. E aqui, no caso, ela tem um irmão mais velho, certo? Então, a obrigação não é paritária, porque os ascendentes são obrigados em primeiro lugar, e na falta ou impossibilidade dos ascendentes é que o irmão teria essa obrigação. Letra B, quais as medidas judiciais cabíveis para resguardar o direito de subsistência de Catarina, considerando a necessidade de obter com urgência provimento que garanta esse direito? Pessoal, a primeira coisa, uma ação de alimentos avoengos, porque tem a avó aí com condições de pagar essa pensão, com pedido de alimentos provisórios, com pedido de liminar, artigo 4º da Lei 5478/68, a Lei de Alimentos, certo? O juiz já fixa desde logo alimentos provisórios, mas é interessante que já se faça esse pedido. Então, as providências, as medidas cabíveis seria uma ação de alimentos, com pedido de alimentos provisórios. Acredito eu, que deveria também constar, que deveria ser fixada a pensão para o pai pagar. Porque, independentemente dele estar desempregado ou não, a obrigação é primeira do pai. Então, poderia fixar a pensão para o pai pagar, para a avó, e, na falta, né, dessa impossibilidade dos pais, é que poderia se acionar o irmão, certo? Então, aqui eu imagino que eles quisessem cobrar essa questão de que vai ser, qual a medida judicial cabível? Ação de alimentos, com um pedido de liminar, previsto lá no artigo 4º, né, da Lei de Alimentos, pedido de alimentos provisórios, ok? Vamos falar da outra questão, que é a 4, também muito tranquila, até mais tranquila que a 1. Pedro Maior, com 30 anos de idade, é filho biológico de Paulo, que nunca reconheceu sua filiação. E o Paulo morreu sem deixar testamento, solteiro, sem ascendente, sem descendente, ou seja, sem deixar herdeiros necessários, e com 2 irmãos sobreviventes que estão na posse dos bens da herança. Tá, então o Pedro nunca foi reconhecido pelo pai, o pai morreu sem deixar testamento nem herdeiros necessários, deixando só os colaterais. Diante da situação, qual o prazo para a propositura da ação de investigação de paternidade e da ação de petição de herança? Isso, inclusive, tinha lá no meu material de apoio que eu disponibilizei para vocês acerca de filiação, tá? Investigação de paternidade é imprescritível.
a ação de investigação de paternidade é imprescritível. Já a ação de petição de herança prescreve em 10 anos. Aí você vai falar, professora, onde que eu vou achar isso? Na verdade, como não há previsão de prazo para ação de petição de herança, se segue a regra geral das ações pessoais, o prazo geral de 10 anos. E essa previsão também se encontra na súmula 149 do STF. Súmula 149 do STF. A ação de investigação de paternidade é imprescritível, mas não é imprescritível a ação de petição de herança, certo? Súmula 149 do STF, a ação de petição de herança, ela prescreve em 10 anos, ok? Outra coisa importante era a segunda questão, a letra B, que perguntava se é possível acumular os pedidos de reconhecimento de paternidade e do direito hereditário no mesmo processo. Sim, isso é muito comum se fazer. Investigação de paternidade pós-mortem, e mesmo que você não colocasse pós-mortem, já se sabe que é pós-mortem porque o pai aqui está falecido, né? A investigação de paternidade cumulada com a petição de herança é possível. Artigo 327, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 327, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, porque são pedidos conexos, direcionados ao mesmo juiz, tem uma dependência entre eles e os ritos são o mesmo rito, procedimento comum, certo? Ação de família e procedimento comum. Ok? Então, a resposta da questão 4 é a investigação de paternidade é imprescritível, mas a de petição de herança prescreve em 10 anos e é possível acumular, sim, os pedidos por força do 327, parágrafo 1º. Estou notando aqui que foi o João Augusto que botou o artigo do CPC para mim, porque eu não sei todos os artigos do CPC de cor, né, minha gente? E por aqui a gente encerra. Será que os meninos querem voltar? Não? Então a gente encerra aqui a correção da segunda fase. Espero que todo mundo tenha saído bem, que vocês tenham feito a prova com tranquilidade. Espero que todo mundo tenha sido aprovado. Obrigada pela atenção e vamos comemorar aí a vitória.